eu peço que vocês mandem no chat, para não ficar pausando a palestra, eu não me perder durante a fala, e a gente conseguir otimizar o nosso tempo, tá bom? Pode ser assim? Pode. Então tá bom, eu vou apresentar aqui para vocês. Combinado. E vocês ficam à vontade para fazer pergunta, tá bom? Vamos lá, então. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Sim. O que vocês estão vendo? Planejamento nos estudos, por onde começar? Isso, então tá bom. A gente vai começar então. Ó, primeira coisa que eu quero falar para vocês. Por que eu escolhi essa menininha aqui? Eu acredito que todo mundo já usou ela no WhatsApp. Não é possível. Então é pra gente já se identificar com ela. Eu gosto muito dela de usar, porque todas as minhas reações, quando eu tenho com planejamento ou com a minha vida, essa menininha me identifica demais. Com vocês também é assim? Sim. Então, eu escolhi, né, esse tema, a Marcela trouxe para a gente, o pessoal da coordenação, para a gente estudar um pouquinho sobre planejamento nos estudos, mas a gente vai fazer de uma forma bem dinâmica. Então, eu acredito, principalmente vocês aí que estão no 6º ao 8º ano, principalmente o pessoal do 6º, ainda está engatilhando ainda nessa fase de ter muitas matérias, muitos professores, né? Então, por onde a gente vai começar? Mas antes eu vou fazer uma apresentação para vocês entenderem quem sou eu. Então, muito prazer, meu nome é Maria Eduarda, mas todo mundo me chama de Duda, então fique à vontade para me chamar de Duda também. Eu tenho 19 anos, eu sou de Divinópolis também, porém, no ano de 2020, eu passei na Federal em Zootecnia e fui embora e faço faculdade hoje atualmente em Bambuí. Mas por causa da pandemia, né, eu tive que voltar para minha cidade e hoje eu estou fazendo faculdade à distância também. O meu curso foi, assim como os outros, obrigatoriamente a ser à distância, né? Então, desde 2020 eu estou na faculdade, me formei no 3º ano do ensino médio em 2019, fiz o Enem em 2019 e entrei na faculdade em 2020, logo em seguida. Então, hoje eu sou graduanda pelo IFMG de Bambuí, sou empreendedora digital, então hoje eu tenho meu próprio negócio através da internet, comecei nesse ramo em 2020. Criei o meu método a partir de uma dificuldade que eu tinha, então, apesar de outras pessoas virem me pedindo, Duda, como é que você faz isso? Duda, como é que você consegue se organizar? Porque desde sempre, eu sempre trabalhei e estudei, então eu vi uma necessidade minha e acabei criando um método que hoje ajuda mais de 50 pessoas aí, mulheres, homens, estudantes, a se organizarem para serem mais produtivos. E hoje também eu dou mentorias, então eu já tenho, só esse mês eu já atendi 10 pessoas aí, mentorando para ter mais produtividade. Aí vocês devem estar pensando, nossa, mas ela faz muita coisa, ela já é empreendedora, ela tem 19 anos, ela já está na faculdade, como é que ela vai poder me ajudar, né? Por que o pessoal escolheu ela, então? Porque eu já tive na mesma fase que vocês, já passei a mesma dificuldade que vocês. Então, eu não nasci assim, né? Eu não tive aquela... Né? Todo mundo já viu a novela da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim. Pois então, eu não vim sempre desse jeito. Então, eu tive que desenvolver isso e hoje eu consigo ajudar as pessoas. Então, para vocês entenderem, quando eu fiz meu 6º ano, eu fiz meu 6º ano até meu 9º ano lá, tem o famoso polivalente. Então, no 6º ano ali, eu fui até bem, no 7º deu uma caída, mas eu ainda era bem, no 8º e no 9º era bem. Quando eu fui mudar de escola, quando eu fui fazer meu ensino médio, eu alterei na escola, então eu fiz lá no Dona Antônia. E todo mundo conhece Dona Antônia, né? Eu não. Sei lá, não. O Dona Antônia fica ali no centro, pertinho do... Como chama aquela outra escola? Que tem ali perto? Agora eu me esqueci. Mas enfim. 7 de setembro. Isso. Fica ali na Do Padre Matias. Isso, exatamente. E aí eu fui pro Dona Antônia, né? Eu me achei melhor lá, porque até então lá tinha um ensino excelente, porque lá era muito difícil. Então, como eu queria fazer o vestibular, já tinha em mente que eu queria zootecnia. Aqui na cidade não tem, eu ia ter que mudar para fora. E zootecnia só tem federal, então eu teria que agarrar firme nos estudos para conseguir passar numa federal. E aí pegou em 2017. Eu entrei lá no Dona Antônia. Meu primeiro ano do ensino médio foi super beleza,
Porque eu já entrei com a mentalidade de que lá era muito difícil, que eu precisava estudar muito, que os professores são muito rígidos, e realmente é até então. Até onde que eu estudei era, eu já não sei hoje em dia como tá. E no meu primeiro ano do ensino médio foi muito bom, então eu consegui tirar nota boa. Eu nunca fui aquela pessoa que conseguia assim, tirar 100, para mim eu precisava tirar 100. Não, 60 para mim é 100, tá tranquilo. Porque eu vou explicar a vocês, os professores de vocês vão querer me matar nesse exato momento, mas eu vou explicar o porquê. E aí, quando chegou no segundo ano do ensino médio, eu falei assim, cara, tá muito difícil. E aí, foi muito fácil, na verdade. Falei assim, o primeiro ano foi muito fácil e eu abri a porteira. Aí eu esqueci de querer estudar, já não tava sabendo mais de nada, né? E aí, no segundo ano do ensino médio, a gente já começa a pegar uma maldazinha e larguei de estudar, não fazia nada direito, fazia o que dava e pra mim tava tudo bem. E quando eu saí do segundo ano do ensino médio para ir para o terceiro, eu saí com 3 dependências em física, matemática e português. Tinha mais 8 matérias para estudar, né, já que o sistema, né, a escola já passa para a gente estudar. Tinha vestibular no terceiro ano do ensino médio, então eu precisaria estudar para o vestibular. E ainda eu trabalhava 9 horas por dia. Aí eu pensei, ou eu crio vergonha na minha cara, ou vai ser impossível conseguir uma vaga na federal do curso que eu sempre quis. Então, eu sempre fui apaixonada pela zootecnia desde então. E fui, agarrei, estudei. Foi muito difícil, foi muito doloroso. Eu ouvi muito que eu não ia conseguir, ouvi muito de várias pessoas, mas como é que você vai conseguir passar numa federal que você não está conseguindo nem do terceiro ano, nem do segundo ano? Vai ser impossível, porque federal é muito disputado. Eu falei assim, não, eu vou conseguir. E aí que cresceu, que aí nasceu o método 3Ps, que hoje eu consigo ajudar várias pessoas. Então, só para vocês entenderem que eu já passei também por essa situação, e sim, eu consigo ajudar vocês como já ajudei várias pessoas, tá bom? Então, para a gente começar agora, de fato, o nosso conteúdo, se vocês quiserem anotar, pode anotar. Se vocês quiserem tirar print, pode tirar print. Fiquem à vontade, tá bom? Usem e abusem do conteúdo. Por que a gente deve se planejar, né? Vocês devem estar pensando, planejar deve ser muito importante porque eu vou conseguir ter um estudo melhor. Mas o planejamento, ele vai além disso. Então, a nossa cabeça, ela funciona da seguinte forma, vocês vão concordar comigo. A gente tem várias coisas para fazer no nosso dia. Então, além das matérias que vocês já estudam na escola de vocês, tem o jogo que vocês jogam. Todo mundo aqui gosta de jogar videogame? Acredito que os meninos aí vão gostar. Vocês jogam videogame durante o dia de vocês? Eu jogo. Então, aí tem a informação aí do joguinho que vocês jogam. Tem também as meninas, deixa eu ver, as meninas vão colocar, tem o TikTok, tem a novela, tem a Malhação, não sei se na época de vocês já tá Malhação, mas vamos colocar Malhação, porque eu já estou um pouquinho novinha, mas um pouquinho antes de vocês. Então, tem a novela aí, né, os professores, tem novela, tem série, tem filme, tem várias informações. E a nossa cabeça, ela não consegue lembrar de tudo, porque ela vai lembrar de duas formas. A nossa cabeça, ou ela lembra de coisas repetidamente, então cada vez que você repetir aquilo, ela vai guardar, ou ela guarda de uma forma de emoção. Então, eu tenho certeza que vocês lembram de alguma coisa da infância de vocês. Por quê? De uma coisa de tão antigamente vocês conseguem lembrar, e uma coisa que vocês precisam entregar, às vezes amanhã, vocês não conseguem lembrar. Por quê? A sua cabeça, ela guardou por causa da emoção. Então, aquele coração acelerado, aquela euforia, você pode ter certeza que sua cabeça, ela vai conseguir lembrar. Então, a gente não pode contar com ela, né? Então, acaba que a gente não pode deixar só para ela lembrar de tudo. Então, o planejamento, né, além de te ajudar a organizar esse estudo, a organizar a sua vida em si, ela vai conseguir te lembrar de todas as tarefas importantes. Por isso que é muito importante anotar tudo que o professor passa, todos os avisos que a escola vai passar, tudo aquilo que você realmente precisa lembrar e precisa fazer, você precisa anotar, porque sua cabeça, ela não vai lembrar. E se algum dia alguma pessoa falou que ela lembra, essa pessoa mentiu para você, porque não lembra. Outra coisa que a gente tem, né, do porquê se planejar, você vai ter um melhor aproveitamento do tempo. Então, você deve estar pensando, nossa, essa menina vai vir cá, vai falar para eu estudar, para fazer um monte de coisa, e cadê o tempo para eu conseguir, né, jogar um jogo, para eu conseguir assistir uma série, para eu conseguir sair, né, apesar que a gente não está podendo sair, né, mas para eu conseguir sair, para eu conseguir ver meus avós, minha família, ficar um tempo com minha família. Cadê esse tempo? É justamente isso que eu prezo dentro de planejamento. Então, eu não sou aquela pessoa doida que vai chegar aqui, vai socar a tarefa em vocês e falar assim, faz você
tudo que vocês tiverem que fazer. Vai estudar, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Não, eu prezo pelo tempo de descanso. E o tempo de descanso ele é muito importante. Então, quando a gente tem planejamento, você vai ter o melhor aproveitamento do seu tempo. Então, você vai conseguir estudar com mais qualidade, você vai conseguir, às vezes, né, não sei o pessoal que está aqui, mas vocês vão conseguir trabalhar com mais qualidade. Vocês vão ter um tempo de descanso com mais qualidade, né? Então, ao invés de você ficar ali estudando, parei e joguei um pouquinho, parei e mexi no celular, parei e assisti televisão, é melhor você estudar 1 hora, assim, focada, concentrada, porque você vai ter um tempo muito maior depois para descanso. E mais para frente vocês vão ver que isso é possível sim, tá bom? Outra coisa que a gente tem também, clareza nos seus objetivos. O que seria objetivo? Sabe aquela coisa que enche os olhos de vocês, que vocês falam assim, nossa, se eu conseguisse isso aqui, eu seria uma pessoa muito feliz? Então, tudo que enche os seus olhos, a gente pode nomear como objetivos. Então, qual que é o meu maior objetivo hoje, né? Hoje, né, eu tenho uma cabeça mais diferente de vocês, mas eu posso dizer que na época que eu estava, né, na mesma idade que vocês, o meu objetivo, eu queria concluir o 9º ano, porque eu queria sair da escola, porque eu não aguentava mais estudar. Então, eu sou uma pessoa estudiosa? Sim, sou uma pessoa estudiosa forçada, esforçada, no caso. Mas eu não sou aquela pessoa que ama estudar, sou igualzinho você, gente. Estudar é um tédio, com certeza, eu entendo perfeitamente todo mundo. Então, a gente tem uma clareza. Por que a gente precisa dessa clareza nos nossos objetivos? A gente precisa entender, deixar tudo claro. Sabe a luz? Imagina aí na cabeça de vocês uma luz, a sua cabeça está aberta. Você sabe aquelas aulas de ciência que coloca uma mente aberta assim e parece só o cérebro? Pois então, imagina que tem uma luz iluminando esse cérebro de vocês. É exatamente isso que o planejamento vai dar. Então, quando a gente fala sobre clareza nos seus objetivos, ela vai clarear a sua mente. E quando você, a partir do momento que você anota aquilo que você precisa fazer, ou anota aquilo que você quer conquistar, a sua cabeça ela já vai meio que praticamente bolar um caminho para você ir lá e conseguir. Vocês entenderam essa parte aqui de clareza nos seus objetivos? Sim. Então, tá bom. Então, o outro ponto que a gente tem também, um melhor rendimento nos estudos. Então, acredito que o ponto principal que a gente tem nessa palestra é para ajudar vocês nos estudos, e o planejamento ajuda justamente nisso, né? Então, a gente vai ter um tempo de qualidade nesses estudos, um rendimento muito maior. Eu tenho depoimento de várias alunas que tinham a vida totalmente desorganizada, a vida toda bagunçada, e quando conseguiu ter um planejamento que, de fato, ajudasse ela, além dela ter esse rendimento nos estudos, então ela conseguiu manter aquilo que ela já fazia e ainda adicionou mais coisas, adicionou um estudo que às vezes ela não fazia, e esse estudo, de fato, teve um rendimento. O que seria esse rendimento? É você sentar, conseguir estudar e realmente conseguir absorver aquilo que está, né, no estudo proposto para você. E não aquela pessoa que senta aqui, aí deixa o celular aqui, aí pega um café aqui, pega uma coca aqui, uma bolacha ali, e aí começa a assistir aula. Alguém assiste aula assim? O professor de vocês não vai xingar, não. Pode contar, pode contar. Vai ser segredo nosso. Finge que ele não tá aqui, não. Sim. Então, Sim. o que acontece? É preferível vocês sentarem, estudarem, deixar tudo que pode dispersar, tudo que vai tirar a concentração de vocês longe, vocês estudar 1 hora, do que você sentar com café, com água, com coca, com bolacha, com telefone, com TikTok, com videogame, com televisão, e vocês ficarem aqui sentados 5 horas. Vocês estão se enganando que vocês estão conseguindo absorver alguma coisa. Aí você perdeu 5 horas da sua vida, porque esse tempo é uma coisa muito preciosa. Coloca isso na cabecinha de vocês. O tempo de vocês é muito precioso, então utilize de uma forma inteligente, porque tempo não volta. E quando chegar lá que vocês estiverem com 19, 20, 25, 30 anos, vocês vão pensar, nossa, eu queria voltar atrás e poder fazer melhor. Porque se eu pudesse, eu voltava no meu 2º ano e eu faria ele muito melhor, porque hoje isso me afeta dentro da faculdade. Então, utilize o tempo de vocês inteligente. Vocês estão bem mais à frente do que a próxima palestra que a gente vai dar para o pessoal do 9º ao 3º, porque eles já estão ali, eles precisam colocar em prática agora. Vocês estão tendo esse conteúdo que eu não tive a oportunidade de ter, porque a minha escola, ela não teve essa iniciativa de ensinar a gente a planejar. Eu tive que,
suar para conseguir isso sozinho. Então, aproveite e pegue este tempo e use de uma forma correta. Não estou falando para vocês que vocês precisam estudar 100%, né, todo o tempo de vocês, mas estude de uma maneira, né, que vai realmente absorver aquele conteúdo e descanse quando puder e quando precisar, porque é importante o descanso também, tá bom? Outro ponto que a gente tem do porquê se planejar é qualidade de vida. O que seria essa qualidade de vida? Lá na época, quando eu estava no segundo ano, Duda, você ficava, então, no segundo para o terceiro, né? Quando é o terceiro que eu criei vergonha na cara, que realmente eu fui estudar. Duda, você ficava, então, no terceiro ano estudando 100% do tempo? Não, porque eu não tinha, literalmente, tempo, porque eu já trabalhava 9 horas por dia. Então, eu ficava de 7 às 11h30, mais ou menos, na escola. De 1 hora até 9 horas da noite eu ficava na academia, que eu trabalhava numa recepção lá. E depois eu chegava em casa. Agora me fala, que tempo que eu ia estudar? Não tinha esse tempo para ficar 5 horas estudando. E a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. E aí, quando eu descobri, né, o planejamento, quando eu desenvolvi este método que realmente me ajudasse, além de estudar, que eu estudava de fato, trabalhar, que eu trabalhava bem, quando eu consegui, né, estudar para vestibular, não é à toa que eu consegui a vaga na faculdade. E aí eu vi que eu tive uma qualidade de vida melhor. Então, quando eu desenvolvi este método, eu conseguia ir, eu tenho 2 sobrinhos que eu amo de paixão, então eu conseguia ir, né, na casa da minha irmã, brincar com eles, eu conseguia, né, ficar mais tempo com minha família, eu conseguia sentar no sofá tranquilamente, sem pensar em nada, zero preocupações, para assistir um filme, para assistir uma série. Então, essa é a qualidade de vida que vocês vão ter a partir do momento que vocês têm um planejamento que, de fato, vão te ajudar. E esse tempo de qualidade, né, que eu falei em todos os pontos para vocês, porque é muito, muito importante o tempo de qualidade. Esse tempo de qualidade que vai te dar qualidade nos seus estudos e também qualidade no seu descanso, tá bom? Nessa parte aqui, alguém tem alguma dúvida ou eu posso passar para frente? Pode passar para frente. Pode passar. Tá bom. Pode passar. E aí, vem o quê? A coreaninha, né? Coreaninha tá chorando aí, desesperada. Meu Deus do céu, mas por que eu preciso me planejar? A gente já falou, né, a importância do planejamento aí, mas qual que é o porquê? Ainda tá meio disperso. Então, o porquê me preciso planejar, resumindo isso aí, é para você ter um tempo de qualidade com seus amigos, para você sair, para você conversar, para você ligar, fazer uma videochamada e contar fofoca para sua amiga, sua melhor amiga. Então, a gente tem também para vocês conseguirem ter um maior rendimento na escola, vai te ajudar a ter um foco maior nos estudos, vai burlar a preguiça. Essa questão da preguiça aqui, tem certeza o pessoal que estuda de manhã aí, o que acontece? Vocês acordam 6 horas da manhã, vamos supor, aí vocês estão com aquela preguiça, vocês estão até assim na cadeira, assim, não tem que estudar de novo, eu não queria estudar. Então, isso aqui é a preguiça quando ela surge, explicando de uma maneira prática para vocês entenderem. Então, essa preguiça aqui, todo mundo tem no corpo. Eu tenho, você tem, seu professor tem, a diretora tem, todo mundo tem preguiça. Só que quando a gente entende que ela existe ali, a gente encontra maneiras para burlar ela e não deixar ela acabar com o nosso estudo, com a nossa vida. Porque quem tem uma vida preguiçosa, para quem deixa vencer a preguiça, pode ter certeza que não vai conseguir nada na vida, porque sempre deixa a preguiça te vencer. Então, a gente também tem, quando a gente tem planejamento, a gente consegue conquistar os nossos sonhos. Eu posso falar isso para vocês, esse aqui entra em objetivo também, tá? Porque hoje eu sou uma pessoa muito mais feliz, hoje eu sou uma pessoa muito mais realizada, porque eu consegui conquistar várias coisas. Se eu ficar contando aqui para vocês o que eu já consegui conquistar a partir do momento que eu me organizei, a gente fica aqui até amanhã. Então, quando eu me organizei, eu vou falar só alguns pontos. Eu consegui minha vaga tão sonhada, né? Alguém aqui já pensou o que quer fazer quando sair da escola? Se vocês vão fazer faculdade? Vocês já têm em mente alguma coisa assim? Eu quero fazer faculdade. Eu quero fazer Eu faculdade. já sei Então, o que eu quero. vocês já têm em mente o curso de vocês? Sim. Eu quero Você quer Sim. fazer um curso de Mas- informática. De informática. Isso é muito importante vocês já terem em mente. Por quê? Porque aí vocês já conseguem visualizar para onde que vocês vão. Às vezes vai mudar, tá? Eu falo isso para vocês porque no 6º ano eu queria ser policial. Eu quero formar em advocacia, que eu vou fazer um concurso e vou ser delegada. Eu queria ser delegada de qualquer jeito. Aí depois eu vi que precisava estudar demais. Eu falei assim, não quero não. Isso aqui vai demorar demais, não tô querendo. E aí eu fui, né, buscando coisas que pudessem, que eu quisesse fazer realmente.
Depois eu pensei em medicina veterinária. Eu falei assim, mas medicina veterinária eu vou ter que mexer com um bicho que tá doente. Eu vou sofrer demais, porque eu tenho muita dó. Vocês também têm dó de cachorrinho quando a gente vê na rua e tá machucado? Sim. É muito doloroso, gente. Então, eu vi que eu não ia conseguir ajudar, eu ia sofrer mais do que ajudar o cachorro. E aí foi até então, quando eu encontrei a zootecnia. Foi no segundo para terceiro ano, mais ou menos. No primeiro ano eu tinha uma noção do que era, mas ainda não era o meu grande sonho, o que eu queria fazer de fato. Alguém conhece a profissão zootecnista? Eu não. Não. Eu já imaginava. Ó, a gente que é zootecnista, eu vou explicar para vocês. A gente mexe com a parte de reprodução e produção animal. O que seria isso? Então, a gente... Sabe o churrasco que vocês comem? Então, é a gente que vai lá na fazenda e arruma a comida deles de uma forma que eles podem ganhar ainda mais carne, vamos dizer assim, ainda mais músculo, para entregar para vocês, que vocês vão consumir, uma carne de qualidade. Mas não somente carne, a gente mexe com equino, né, que é cavalo, a gente mexe com ovelha, a gente pode mexer com porco, a gente pode mexer com galinha. Então, toda a parte de que mexe com reprodução, com a produção animal, na verdade, a gente mexe também. Então, basicamente, são animais de porte grande, tá? No porte grande são os animais grandão, que não são os animais que ficam em casa. Mas a gente pode mexer com nutrição também. Então, os cachorros, né? Cachorros, gatos, por exemplo, tem uma alimentação que chama alimentação natural. Então, quem faz, né? A gente somos nutricionistas dos animais, explicando de uma forma prática. Mas a gente faz a reprodução também, né? Para que os animais possam ficar prenhos, engravidados. Não, que palavra feia! Eles possam ficar grávidos. Não existe essa palavra não para vocês entenderem o que é, tá bom? Só explicando o que eu faço para vocês entenderem. Então, esse era o meu grande sonho. Passar na federal e conseguir zootecnia, né? Então, eu falei assim, cara, quando eu chegar no terceiro ano, e tinha muita gente que falava que eu não conseguia, eu quero virar para as pessoas que falaram que eu não conseguia e falar assim, ó, tá vendo? Você falou que eu não ia conseguir, eu tô aqui, no segundo período de zootecnia. Então, esse era o meu grande sonho. Então, uma das coisas que eu conquistei, né, que eu posso falar para vocês, que eu estava na mesma época e imaginando que eu queria, e eu conquistei por causa do planejamento, foi meus sonhos. Mas não só por causa do planejamento, né, porque eu executei ele também, isso é muito importante, ter ação, você ir lá, colocar no planejamento e realmente fazer. Porque não adianta nada você só escrever alguma coisa e não ir lá fazer, tá bom? Outra coisa, essa questão do trabalho. Eu acredito que minoria aqui trabalha e estuda, mas quando você tem um planejamento, você consegue conciliar os estudos com o trabalho. Sair também, né? Todo mundo que gosta de sair, apesar da gente não estar podendo, mas sair também a gente consegue ter um tempo de qualidade para ir na casa de uma amiga, para sair com os amigos, às vezes para sair para ver a avó, para sair para ver a família. Então, esse sair também aqui entra em planejamento. Vestibular, acredito que vocês também ainda não estão se preparando para o vestibular, porque eu fui me preparar no segundo ano do ensino médio, e geralmente a escola, né, do estado, quando não é particular, começa a pegar mais firme em vestibular no primeiro ano. Então, mas isso aqui também é uma coisa muito importante, porque quando você tem um planejamento desde então por isso que é muito importante vocês já começarem nessa iniciativa de se planejar, porque quando chegar lá no primeiro ano, vocês vão estar muito mais à frente de que outras pessoas, porque vocês já entenderam a importância disso, já estão fazendo, e vão conseguir conciliar isso de uma maneira muito melhor, tá bom? Essa questão aqui da profissão, né? Então, a gente consegue visualizar a profissão na nossa cabeça, né? Vocês muitos me falaram aqui, um falou que quer curso de informática. Então, você consegue ver seu curso de informática ali, você já todo... Não sei como uma pessoa de informática trabalha, mas vamos imaginar aí uma pessoa, né, vestida, alinhadinha, com uma camisa, você trabalhando lá no que você quer. Às vezes, se alguém quiser medicina veterinária, você lá no meio da fazenda, mexendo com os animais, imagine isso na cabeça de vocês, que o planejamento, ele vai te ajudar a alcançar isso. Procrastinação, alguém já ouviu essa palavra aqui? Procrastinação? Não. Sim. Não. Ó, tem um não e um sim aí, vou explicar para vocês. Procrastinação é tudo aquilo que você deixa para depois. Então, vamos supor que a professora de vocês passou uma atividade, e a atividade é para semana que vem ainda. Aí você fechou a aula aqui, aí você fica pensando assim, tá, eu tenho até um tempo para fazer essa atividade, mas eu não vou fazer essa atividade aqui agora, eu vou deixar essa atividade para depois. Aí você deixa para depois, você deixa para depois, você deixa para depois. E se você está procrastinando, você está deixando algo que você precisa fazer, uma tarefa que você precisa fazer, que é importante, para depois. Então, você procrastina, deixa para depois a ação. Essa ação seria a tarefa.
Então, tudo aquilo que você fala, vou fazer amanhã, deixo para a semana que vem, vou deixar para os 45 do segundo tempo, você está procrastinando. E a procrastinação é uma coisa muito, sim, ruim na vida de vocês. Porque quando você faz uma coisa com antecedência, você consegue dar um melhor de si, você consegue entregar uma atividade boa, você consegue entregar um dever bom, um trabalho bom. Se você estudar com antecedência e ter essa frequência de estudo, você consegue fazer uma prova boa e, consequentemente, você vai ter notas boas. Isso a gente sempre quer, tá bom? Outra coisa também, né? Eu coloquei o videogame aqui, que acredito que a idade de vocês também tá nessa questão de videogame, ver jogos, né? Não sei qual que é o joguinho que tá em alta aí, não. Qual que é o jogo que vocês mais gostam de jogar? Minecraft e Stardew Valley. Stardew Valley. GTA V. Nenhum, eu não gosto de nenhum. Tem gente que tem várias opiniões aí, ó. O pessoal que gosta de jogar videogame, quando a gente tem planejamento, você consegue ter um tempo ali para você jogar seu videogame tranquilamente. Aí se sua mamãe chegar assim e falar assim, vai estudar, meu querido. Aí você vai falar assim, mãe, eu tô no horário de jogar meu videogame, porque as minhas tarefas já estão todas concluídas. Olha que sensação de paz que vocês vão ter, né? Uma sensação tipo, poxa, minha escola tá tudo ok, consegui entregar todas as atividades, agora eu posso jogar meu videogame. E não ficar naquilo, nossa, eu preciso jogar, mas eu preciso fazer uma tarefa que eu deixei para a última hora. Então é isso que eu quero na vida de vocês conseguirem ter o tempo de lazer, ter o tempo, né, de jogar videogame, de assistir uma série, de ver televisão. Eu todo dia de manhã eu estudo. Gostei dela. Qual que é o seu nome? Que eu não tô conseguindo ver aqui. E de tarde eu fico livre. Aí, ó, tá vendo? Então a gente vai trabalhar justamente isso. Se vocês conseguirem estudar e descansar de uma forma tranquila. Vocês vão ver que dá uma sensação de paz, a gente até respira mais calmo quando a gente se tem um planejamento. E essa questão da ansiedade aqui, né, você pode ter certeza que quando eu estava na minha época de escola, quando chegava o dia de prova, eu ficava nervosa, ansiosa, eu falava assim, meu Deus do céu, se eu não tirar a nota que eu preciso aqui, eu tô ferrada, porque senão eu não vou passar. Então, acaba que gera uma ansiedade dentro da gente. E quando a gente tem planejamento, isso vai diminuir também. Tem vários relatos de alunas minhas que conseguiu diminuir a ansiedade a partir quando você tem planejamento, tá bom? Então, isso tudo aí, eu poderia colocar várias palavras aqui que o planejamento vai ajudar, mas selecionei algumas que vai conectar com a realidade de vocês, tá bom? Outra coisa que a gente vai falar agora. Vocês já ouviram falar sobre esferas? Provavelmente vocês estudaram isso em matemática. Alguém já ouviu aqui sobre esferas? Sim. Sim. Tá bom. Quando a gente fala sobre a nossa vida, então imagina vocês aí, a cabecinha de vocês aqui. A gente tem 3 esferas. Cachorro latindo. A gente tem 3 esferas. Então imagina aqui, ó. Uma esfera aqui, bem na testa de vocês. Uma esfera do lado esquerdo e uma esfera do lado direito. Então, a gente tem 3 esferas aqui. E essas 3 esferas, as 3 bolinhas, elas precisam estar conectadas uma à outra. O que seria isso? Então, dentro de cada uma delas, vamos nomear elas agora. A do lado direito, ela chamaria externo. A do lado esquerdo, chamaria físico. E a da nossa testa aqui, mental, né? Que está conectado com a nossa cabeça. E essas 3 esferas estão na vida de todo mundo. Então, o que seria isso, Duda? Ficou muito confuso na minha cabeça. Vamos lá. O mental, ele trabalha tudo aquilo que está na nossa cabeça. Então, a sua mentalidade. Então, a questão de estudo, né? A forma que você reage a determinada situação. Se você chora, se você ri, se você está triste. Tudo aqui envolve o mental. Vocês já assistiram aquele filme Divertidamente? Sim. Sim. Então, imagina todos os seus divertidamente aqui na sua mente. Então, a gente vai trabalhar com ele aqui. O físico é o seu corpo, é você em si. Então, entra aqui atividade física, tudo aquilo que envolve o seu corpo entra nessa esfera daqui. E esse aqui é o externo. O que seria o externo? O externo entra a sua família, entra os seus amigos e tudo que está à sua volta. Então, o seu quarto, sua cozinha, sua escola, né, onde que você estuda, isso tudo está em conjunto. E por que eu quero trabalhar isso com vocês? Porque, vamos pegar primeiro aqui do externo. Se você quer se organizar, se você quer ter um estudo realmente que tenha um rendimento bom, se seu quarto tiver uma bagunça, se seu guarda-roupa tiver uma bagunça, se sua vida, né, o externo, as pessoas que você convive, se você tiver brigado com alguém, se você tiver triste com alguém, se isso aqui tiver com alguma coisa te afetando,
as outras duas esferas aqui, elas não vão andar bem. Então, a gente precisa das três interligadas mais ou menos bem, porque nem 100% a gente tem todas as três bem, assim, no potencial 100% bem, mas elas precisam estar ali mais ou menos equilibradas, tá bom? Então, já falei isso para vocês. Se você tem um caderno totalmente bagunçado, a Jane, a gente conversar, a Jane falou que já falou isso para vocês. Se vocês têm um caderno totalmente bagunçado e quer ter um estudo bom, vocês não vão ter um estudo bom. Então, é importante ter um caderno bem alinhado, né? Com a escrita bonita. Não precisa ser aquela letrinha curvadinha. É sempre bom ter aquela curvadinha assim, sabe? Aquela redondinha. Minha mãe brigava comigo, vocês não têm noção, não. Botava eu no caderno de caligrafia todo dia para escrever bonitinho. Graças a Deus deu certo. Mas a gente precisa ter uma letra bonita, é um capricho com o caderno. O seu quarto, a primeira coisa, ó, já vou dar uma dica para vocês. Primeira coisa que vocês vão fazer a partir de amanhã, a mãe de vocês vai ficar até orgulhosa. Você vai levantar e arrumar sua cama. Porque a primeira atividade do dia deve ser essa. Porque a partir do momento que você arruma sua cama, a sua cabeça, ela entende que está na hora do dia começar. Então acaba que você já vai burlar a preguiça. Viu que tudo interligou uma coisa na outra? Pelo simples fato que você conseguiu arrumar a sua cama. Então, são pequenas ações, são pequenas tarefas que vocês vão fazer durante o dia que vai ajudar você a ter um estudo bom. Então, não é somente sentar na cadeira, ligar o computador, pegar o celular e começar a estudar. Tudo precisa estar ligado uma coisa à outra para a gente ter, de fato, um estudo bom. Então, isso envolve a questão do externo. O mental envolve a questão de tristeza, de raiva, de alegria, tudo aquilo que você pensa e tudo que afeta a sua mente. Então, a forma que, vamos supor, você está acordando ali, você tem uma aula às 7 horas. E aí o celular despertou, você precisa levantar. Aí você já viu que tem aquela vozinha aqui no fundo, fala assim, poxa, são mais 5 minutinhos. Quem já ouviu essa vozinha aí quando estava na segunda-feira brava, assim, você precisava de levantar? Vocês já ouviram essa vozinha? Eu Já. já. Então, vem a vozinha na cabeça de vocês assim, ó, fica só mais 5 minutinhos, não vai alterar nada não. Essa vozinha aí tá sempre acompanhando vocês de tipo, para de estudar aí, vamos jogar um pouquinho. Para de estudar aí, vamos assistir uma televisão. Essa vozinha, ela envolve na mente de vocês. E como que a gente pode trabalhar junto com ela ao nosso favor? Quando vocês tiverem, outra dica, tá vendo? Tô dando várias dicas aqui para vocês. Quem tá pegando essas dicas, eu tenho certeza que esse ano até a diretoria vai ficar orgulhosa de você. Sua mãe vai falar assim, menino, você tá de parabéns. Quando vocês pegarem o celular, caso alguém aqui use o celular para alarme, vocês vão desativar, sabe aquele botãozinho de soneca que tem? Vocês vão tirar aquele botãozinho de soneca. Por quê? A sua cabeça, ela entende que tudo é difícil. Então, o simples fato de você ir na cozinha pegar um copo d'água é difícil. Quem nunca aqui estava no quarto ou estava na sala e pediu o pai, a mãe, o irmão, o tio para pegar um copo de água? Eu faço isso toda hora. Pois então, porque a cabeça de vocês entende que é difícil o simples fato de levantar e buscar água. E não tá errado, tá tranquilo, tá? Só para vocês entenderem que a cabeça entende que realmente é difícil. Vamos supor, eu tô aqui, eu faço isso também. Eu tô aqui nesse quarto que geralmente é onde que eu estudo e eu trabalho. E aí eu preciso, meu celular tá descarregando, eu preciso de buscar o carregador. Eu não vou sair daqui e buscar o carregador de jeito nenhum. Aí eu peço o quê? Eu peço minha irmã, eu peço minha mãe para eu ir lá buscar. Porque minha cabeça entende que eu sair dessa cadeira e ir lá buscar é difícil. Então, a nossa mente, a gente tem que trabalhar a favor dela. Então, quando vocês estiverem aí acordando, precisar sair, precisar, assistir uma aula, e vem essa vozinha de é só mais 5 minutinhos, você vira para ela e fala assim, hoje não vai ser só mais 5 minutinhos, sabe por quê? Eu vou levantar agora, vou fazer o que eu preciso, porque esses 5 minutinhos eu vou ter um tempo de descanso muito maior. E aí você vai jogando a favor dela, sabe? Você vai entregando para ela o que ela quer. Por quê? Nela existe uma coisa chamada, vai ter quase uma aula de química meio misturada com ciências aqui. Mas não vai ser uma coisa muito difícil, não. Vou facilitar para vocês. A nossa cabeça, ela tem vários hormônios, certo? Um dos hormônios neurotransmissores, que transmite alguns estímulos para nossa mente, chamado dopamina. Essa dopamina, ela tá ligada à questão de
coisas que nos dão prazer. Então, quando vocês estão assistindo uma televisão, quando vocês estão assistindo, né, jogando, quando vocês estão mexendo no celular, conversando com alguém no WhatsApp, ou se não, mexendo no TikTok, né? Que ou beleza virar para passar no dedinho e vendo vários vídeos, não é bacana? Pois então, quando vocês estão fazendo essas atividades que vocês gostam, que dão prazer para vocês estão recebendo dopamina no corpo. Ou seja, o seu cérebro, ele tá jogando para sua mente, que é para você ficar o quanto você conseguir ali, o máximo que você conseguir ali, porque tá te fazendo bem. Então, você pode ter certeza, vamos supor, acordei aqui 6 horas da manhã, tô mexendo no meu celular, peguei e abri o Instagram. Quando vi, já passou 2 horas e eu não comecei nem a fazer o que eu precisava. Já aconteceu isso com vocês também? Sim. Então, por quê? Porque o seu cérebro, ele vai jogando dopamina, você não vê quanto tempo tá ali passando, e ele vai dopando, literalmente, a sua mente de coisas que estão boas. Só que essa dopamina em excesso, ela nos faz mal. Então, a gente precisa jogar ao nosso favor. Então, vamos dar outra dica para vocês. No outro sábado que a gente vai montar o planejamento, eu vou montar junto com vocês vão entender isso de uma forma melhor. Mas, o que eu gosto de fazer? A minha semana, ela é bem puxada, então eu tenho que trabalhar, eu tenho que atender aluno, eu tenho que estudar, né, porque eu faço faculdade, tem as outras coisas que eu preciso fazer, eu preciso dormir bem, eu gosto de conversar, eu gosto de mexer no TikTok, eu gosto de entrar no Instagram, eu gosto de assistir uma série. Então, tem várias coisas no meu dia que eu preciso fazer. E acaba que a gente vai fazer aquelas tarefas que a gente tem a obrigação de fazer. Então, no caso de você, seria o quê? O estudar, ou às vezes quem trabalha, o trabalhar. Então, a gente precisa fazer as tarefas mais cedo, né, no horário ali previsto. E essa cabeça fala assim, poxa, estudar de novo, mais uma vez, matemática, eu não acredito que eu vou ter que pegar matemática de novo para estudar. E aí você joga a favor dela. Aí você fala assim, se eu estudar, você pode falar para você mesmo, dentro da cabeça de vocês, assim, ó, se eu estudar aqui pelo menos 1 hora, eu vou jogar 40 minutos de videogame. Ou no final do dia, eu vou jogar o tempo que eu quiser de videogame. Aí, no caso, vocês já conversam com a mãe de vocês, tá? Porque senão elas vão me xingar. Fala assim, falou pro meu menino jogar 1 hora de videogame. Mas aí você já deixou isso programado, ó. Se eu levantar agora, vamos supor, no domingo aí, segunda-feira sempre é o dia mais difícil de começar a semana. Tá no domingo, tá indo dormir, você fala assim, ó, amanhã eu vou levantar o horário que eu coloquei no meu planejamento. Se eu conseguir levantar, você vai conseguir, eu tenho certeza. Vou conseguir levantar, tomar meu café, vou estudar, e se eu conseguir finalizar isso tudo dentro do horário X, aí vocês, né, estabelecem um horário para vocês, eu vou jogar o tempo que sua mãe determinar aí, ou um tempo necessário para você ter esse descanso. Entenderam? Então, essa questão é para vocês jogarem a favor da mente. Então, tudo aquilo que vocês gostam de fazer, você vai conversar com a sua cabeça para aquilo que você não gosta de fazer. Essa parte ficou clara para vocês? Sim. Sim. Então, tá bom. Sim. Outra coisa que a gente tem aqui, ó, a nossa terceira esfera, é o físico. O físico, tudo que envolve o nosso corpo. Eu sou uma pessoa que em 2019, aí, como eu trabalhava em academia, o pessoal da academia chegava lá para mim e falava assim, mas você tá falando para eu comprar, né? Geralmente eu mostrava os planos, né? Tipo, musculação, os valores ali que tinha dos planos na academia. E o pessoal chegava para mim, mas você treina? E eu não treinava de jeito nenhum, eu não gostava de academia, não gostava de lugar nenhum. Odiava ter que levantar cedo para ir, eu fazia balé na época que eu tava na idade mais ou menos de vocês, eu fazia balé. Então eu odiava ter que acordar cedo para ir no balé. Para mim era horrível, ainda mais de manhã. Eu achei que era uma pessoa que eu nunca ia conseguir acordar cedo, mas hoje em dia isso mudou. Eu acordo cedo, então. Você já acorda cedo? Já gostei de você, hein? A gente vai mexer nisso aí. Tarde. No mínimo 6 horas. Eu acordei às 6 da manhã. Nossa senhora, muito cedo. Vocês estão bem melhor que eu. Vocês estão bem melhor que eu. Pode falar. Primeira coisa, eu sei. Tomo meu café, arrumo a cama e vou estudar. Gente, ô Marcelo. 5 da manhã, depois voltei a dormir e acordei agora de novo. Ô Marcelo, a gente tá com uns alunos muito bons aqui, ué. Ô, Duda, você está com os alunos mais novos da escola. Eles são mais novos do sexto ano. Eles são os fofos da escola. Porque eles são bonitinhos, eles são uma gracinha.
Não, vocês estão na cidade ainda, a cidade é maravilhosa. Eu quero ver quando vocês chegarem no primeiro ano, que aí a coisa vai ficar mais difícil. Aí, por isso que eu falei com vocês vão sair muito mais na frente, porque vocês já têm esse aprendizado que eu tô passando aqui, e vocês vão utilizar quando vocês já estiverem mais velhos, e pode começar a utilizar agora também. Essa questão aqui do físico, quando a gente fala do físico, é o nosso corpo. Aí eu tava contando a história pra vocês. Lá em 2019, eu tava com 15 não, 17 anos. E aí, nossa, pra mim era difícil demais ter que ir na academia. E eu tive que começar a fazer algum exercício físico por causa de questões de saúde mesmo. Eu fui no médico, o médico falou, se você quer mudar isso aqui que deu alterado, a gente precisa fazer uma atividade física. E eu sentia muita dor. Sentia dor no joelho, sentia dor na coluna, sentia dor na mão. Tudo que vocês imaginarem eu tinha dor. Eu era a pessoa Maria das dores. Tudo tinha dor. E aí meu médico falou, você precisa fazer uma atividade física para mudar isso aí. E aí eu fui começando. No começo era bem difícil, eu ia 2, faltava 1, ia 3, faltava 3. Então para mim era bem difícil. Hoje em dia não, porque hoje em dia eu gosto de ir na academia, eu gosto de treinar, eu gosto de me exercitar. E eu fui percebendo isso a partir de mim, que a atividade física, né, mexer o meu corpo, ou fazer uma caminhada, ou fazer um treino em casa, ou passear com o cachorro, fazer alguma coisa, mexer o meu corpo logo na primeira hora da manhã, ou sempre ter o meu corpo em movimento, me ajudava também na questão de planejamento e ter um dia mais produtivo e ter uma produtividade. Acho que nas outras palavras eu não coloquei produtividade, mas alguém aqui já conhece essa palavra? Produtividade? Sim. Sim, vocês sabem o que significa? Já ouvi falar, mas eu não me lembro dela. Eu sei o que é. Então me fala pra mim o que é. Ah, agora eu não sei explicar, não. Produtivo. Eu sei o que é, mas não sei explicar, não. Atividade seria como se fosse uma plantação. Ou seja, se eu planto milho, o quê? Vai produzir aquilo. Certo. Eu vou ensinar Pra vocês mim tá o que... travando. Tá travando? Pra mim tá travando. Deixa eu ver. Pra alguém mais tá travando aí também? Pra mim, não. Pra mim também. Pra mim também Não. Pra mim também. Deixa eu ver aqui. Marcela, como tá aí pra você? Pra mim, assim, trava e volta, trava e volta. Aí fica Aqui toda tá hora funcionando parando. normal. Pode ser que seja a internet dos meninos, né? Peraí que eu vou Também fazer tá de uma normal. forma. O meu tá normal. Peraí, só um minutinho. Que agora eu vou conseguir vocês. A minha não Vocês tá estão conseguindo? travando. A minha é 5 GB, 5, 6, sei lá, alguma coisa assim. Agora sim. Estão conseguindo ver a tela? Sim. Sim. Deixa eu Sim. apresentar aqui pra vocês. Peraí, só um minutinho. Aí. Aí não foi. Tá certo. Então, a gente estava falando sobre a questão do físico, estava falando sobre a questão da produtividade. Então, o que é produtividade? Explicando de uma forma no seu dia a dia. Essa questão de produtividade, esse nome produtividade, surgiu lá na época da Revolução Industrial. E aí, o que era isso? Quem trabalhava nas questões das indústrias, eles entendiam que se eles conseguissem fazer um produto, vamos supor, um produto de metal, alguma coisa, vamos supor um celular. Naquela época não existia o celular não, mas vamos fingir que existia. Estava fazendo um produto, se eles conseguissem fazer este celular aqui com um custo baixo, ou seja, com valor, né, de dinheiro mais baixo, eles estavam conseguindo ser produtivos. Só que, com o passar do tempo, né, o mundo foi mudando, as pessoas foram evoluindo, e isso mudou também. E aí acabou criando o mito de que quem era produtivo, quem era uma pessoa produtiva, era uma pessoa ocupada. O que seria essa ocupação, né? A pessoa está fazendo ali, está aqui trabalhando, depois está estudando, depois está, às vezes estava mexendo com criança, às vezes estava fazendo outra coisa. Então, essa pessoa que estava sempre em movimento de tarefas, com muita carga de tarefas, era pessoa produtiva, o que é mentira. Hoje, o que é produtividade? É você conseguir fazer uma determinada tarefa com menos tempo e mais resultado. Então, coloca na cabeça de vocês que produtividade, ela está ligada com resultado. Então, quando você consegue fazer uma tarefa aí de geografia, vamos supor, o professor passou geografia,
você determinou que você vai fazer ela na terça-feira. Chegou terça-feira, você vai falar assim, eu vou fazer isso aqui em 1 hora. Se você conseguir fazer isso dentro de 1 hora e conseguir fazer bem feita, entregar o resultado, você pode ter certeza que você conseguiu fazer a tarefa de geografia com produtividade. Então, você é uma pessoa produtiva. E não aquela pessoa que, às vezes, pegasse essa mesma tarefa nesse mesmo dia, com esse determinado tempo, só que essa pessoa ia conseguir fazer essa tarefa de geografia em 2, 3, 4 horas e, às vezes, não entregaria tão bem assim quanto você. Entenderam? Então, produtividade está ligado tanto à questão de tempo, tanto à questão de resultado. Tá bom? Sim. Então, tá bom. Essa questão do físico aqui que a gente está falando, então eu percebi que quando eu movimentava o meu corpo, eu tinha um dia mais produtivo, eu tinha mais disposição para estudar, disposição para trabalhar. Então, quando a gente fala sobre físico, quando vocês, né, se alguém tiver cachorro, se alguém tiver gato, apesar da gente não tá podendo sair, mas você fazer, às vezes, uma caminhada em volta da sua casa, ter seu corpo em movimento sempre, é importante para você conseguir conciliar essas 3 esferas. E essas 3 esferas, ela é a base desse planejamento que a gente vai começar a falar a partir de agora. Então, isso tudo que eu falei para vocês é uma introdução para, de fato, a gente começar a planejar. Então, planejamento não é somente sentar e escrever todas as tarefas. Tem uma coisa por trás que a gente precisa entender, que são essas 3 esferas, tá bom? Então, tudo aquilo que eu falei para vocês, do físico, do mental e o externo, guarda na mente de vocês, guarda no coraçãozinho de vocês, que vocês precisam conciliar isso aí, tá bom? Tá. Alguma dúvida sobre essa parte? Não, eu não. Eu não. Então, tá bom. E agora a gente vai começar a falar sobre rendimento no EAD. Agora, de fato, a gente vai entrar nessa questão do EAD. Rendimento, né, é aquilo que a gente consegue fazer, ter um rendimento bom, ter um estudo bom. Então, como que a gente pode ter esse rendimento no EAD? Provavelmente os professores já falaram isso para vocês, mas eu quero trabalhar aqui com vocês não somente o EAD em si, mas as outras atividades que você tem para fazer no dia. Então, como que a gente pode ter? O primeiro ponto é você ter um local apenas para estudo. Por quê? A nossa mente, você pode ter certeza que ela funciona desse jeito assim, ó. Se você está no quarto, ela entende que ali é para dormir. Se você está na cozinha, ela entende que ali é para comer. Se você está no banheiro, ela entende que ali é para higiene pessoal. Então, tudo na nossa mente, ela já está automática, ela já tem uma rotina, ela já entende que aquilo ali é para fazer X coisa. Então, o quarto para dormir, como falei para vocês. E ter um local apenas para você sentar e estudar, a sua cabeça ela já entende, mudou o local aqui, eu já estou em outro ambiente, aqui é a hora de eu focar e conseguir estudar. Então, por isso que às vezes é muito ruim estudar no quarto, às vezes por isso que é muito ruim estudar na sala, porque sua cabeça entende de uma forma diferente. É um local que ela já está habituada a dormir, um local habituada para assistir uma televisão, para a hora de lazer. Vocês têm um local separado para estudar ou ainda não? Eu não. Ainda não. Eu tenho. Então, para o pessoal que ainda não tem, que ainda é muito difícil ter, ou às vezes assim, Duda, não tem um local diferente que eu posso, ou é o quarto do meu irmão, ou o quarto dos meus pais. O que você pode fazer? Às vezes arrumar um cantinho ali na sua... Nunca estude, nunca, jamais, a partir de hoje vocês vão estudar em cima da cama, pelo amor de Deus. Porque se vocês não vão conseguir absorver esse conteúdo, porque a cama sua mente entende que o que é hora de dormir, tá bom? Então, estudar na cama, jamais. Então, separa um cantinho ali para você, às vezes pode ser dentro do seu quarto mesmo, um cantinho separado, com uma mesinha, uma cadeira, para você conseguir sentar e estudar, porque sua cabeça ela vai começar a habituar aqui. Sentou nessa cadeirinha aqui, tá na hora de estudar. Aqui onde que eu tô, não vai que vocês vão conseguir ver, porque tem a parede aqui atrás. Mas na minha frente tem uma cama e de cá tem um guarda-roupa. Por quê? Aqui é outro ambiente, é um quarto também da minha casa. Mas quando eu venho pra cá, como eu durmo em outro quarto, minha cabeça já entende que aqui é hora de focar, é hora de trabalhar, é hora de estudar, entendeu? Então ter esse ambiente separado, ou um ambiente separado dentro do próprio ambiente que você já tem aí, é importante para sua cabeça entender que chegou a hora de estudar, tá bom? Quando a gente fala, né, o segundo ponto aqui, ter uma boa noite de sono. Então, isso é muito importante também. Então, a galera aí, não sei vocês, mas que dorme 3,
2h30 da manhã, pode tirar isso da rotina de vocês, porque afeta o próximo dia. Então, a gente sempre tem que fazer um dia, vamos supor, sexta-feira. Ontem eu dormi, era 11 horas, que é o máximo que eu consigo ir, é 11 horas. Então, quando chegou de 11 horas, tem que dormir agora, porque amanhã tem palestra, e eu sei que eu preciso estar bem disposta para dar essa palestra com foco e concentração, e dar o máximo de mim aqui para vocês. Então, né, a gente sempre produz no dia anterior, pensando no próximo dia, nas próximas tarefas. Então, ter essa boa noite de sono, além de vocês acordarem no outro dia renovados, dispostos para começar mais um dia, você também, a cabeça, né, quando a gente está repousando, quando a gente está com sono, a gente dormindo, no caso, essa cabeça, ela está ali absorvendo tudo aquilo que aconteceu no seu dia, guardando tudo, colocando em caixinhas mesmo. Lembra que eu falei do divertidamente? Então, ela está guardando todas as memórias que você teve naquele dia, tudo que você aprendeu naquele dia, em caixinhas enquanto você está dormindo. Então, se você não dorme bem, acaba que vai ficar tudo bagunçado. Seus divertidamente vai ficar tudo bagunçando aí, correndo de um lado para o outro. Então, é importante a gente ter essa noite de sono, não somente para disposição, mas também para a gente guardar e armazenar tudo aquilo que a gente aprendeu naquele dia, todas as memórias que a gente teve naquele dia, tá bom? Outra coisa que a gente tem, ter horários e uma rotina. Vocês têm horários para cada coisa? Horários para comer, horários para estudar também? Eu tenho. Então, ótimo. Quando a gente fala sobre ter horários, muita gente, né, principalmente quando veio para o online, o que acontecia? Quando a gente estava no presencial, quando a gente tinha aula, acaba que a gente tinha um compromisso muito maior de eu tenho que sair da minha casa a tal horário para chegar na escola a tal horário para conseguir entrar naquela aula. Então, era um compromisso muito maior do que só levantar, tomar um café e vir para cá. Então, acaba que dificultou um pouco a gente ter essa responsabilidade com horários. E acabou que muita gente esqueceu que precisa ter um horário para cada coisa. O horário é muito importante. Então, o relógio não é para ser um inimigo da gente, de tipo, nossa senhora, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar. Não é para ser desse jeito. O relógio é para ele te ajudar a conciliar e também, né, organizar o seu dia de uma maneira melhor usando o relógio, no caso. Então, ter esses horários, um horário para cada coisa, um horário para estudar, um horário para almoçar, um horário para dormir, um horário para descansar, é muito importante porque vocês vão ter um rendimento maior também. Porque a sua mente vai pensar assim, tá, deu 9 horas, então 9 horas é o horário de eu sentar aqui e estudar. Depois eu posso ir jogar videogame, eu posso assistir na televisão tranquila. E essa questão de rotina aqui também é importante. Nenhuma pessoa tem sucesso, nenhuma pessoa consegue conquistar aquilo que quer sem rotina. Rotina é aquilo que você vai fazer repetidas vezes todos os dias. Mas não é aquela rotina de tipo, hoje eu acordo, vou estudar e amanhã é a mesma coisa. É uma rotina básica, então o horário que você acorda basicamente todos os dias é o mesmo, o horário que você vai tomar café basicamente todos os dias é o mesmo, e o horário de estudo basicamente todos os dias também é o mesmo, porque aí sua mente ela vai aprendendo a conciliar com isso aí, tá bom? Então ter essa rotina é muito importante. E aí quando a gente fala de planejamento e cronograma de estudos, também é importante. Para quê? Para a gente conseguir planejar e ter um cronograma, porque você não precisa pensar no que você precisa estudar, no que você precisa trabalhar, no que você precisa estudar de fato ali. Já está escrito ali. Sua cabeça não vai ficar perdida pensando, hoje é segunda, o que eu preciso estudar? Hoje é terça, o que é a matéria de hoje? Você já deixando ali escrito em um planejamento e cronograma de estudos é muito importante. Planejamento ele é mais focado na parte do dia a dia. Cronograma é quando você monta somente para estudos, tá bom? Outra coisa que também a gente fala muito é o melhor método que eu vejo de estudo, revisões eficientes. Então, fazer revisões daquelas matérias que vocês precisam revisar. Todas as matérias é importante ter revisão, tá bom? Então, como eu falei para vocês lá no início, uma das formas que a nossa cabeça ela guarda as coisas é através de repetição. E revisão é uma forma de repetir aquele conteúdo que você já viu. E outra coisa também que a gente já falou aqui, jogar a favor da nossa mente. Então, é aquilo que eu falei para vocês, que quando vir aquela vozinha, você vai falar assim, não, agora não, porque depois eu vou ter mais tempo, tá bom? E aí, vocês devem estar perguntando assim, Duda, mas qual que é o melhor método, né, de estudo? O que é o melhor método para me estudar? Eu preciso estudar, estou aqui para aprender, como que eu posso planejar me estudar? Vou ser bem franca com vocês, olha a sinceridade.
O melhor método que tem é o começar. Então, não tem um pozinho de pilim-pim-pim que vai jogar em você e falar assim, nossa, hoje eu vou estudar. Não tem isso, é você sentar e começar. Então, tem técnicas de foco, tem técnicas de concentração, no planejamento ajuda demais, mas nada é tão importante do que eu começar. Então, coloca na cabeça de vocês, eu preciso ter essa responsabilidade com o meu estudo, tá bom? E eu não sei se os professores de vocês vão concordar comigo, mas eu sempre estudei somente 2 horas todos os dias, né? Só 2 horas antecedente à prova, não. 2 horas, né? Fora aquilo que eu já fazia na escola, era o suficiente para mim e era o único horário que eu conseguia ter no meu estudo, o único horário que eu conseguia ter no meu dia. Então, 2 horas todos os dias eu separava uma matéria, estudava aquilo ali e foi o suficiente para mim que eu conseguia vaga no federal. Então, vocês que conseguem aí, né, tem as 8 matérias, acho que são 8, se não me engano. As 8 matérias de vocês, as disciplinas que vocês já têm na escola, separa 2 horas todos os dias para cada matéria, tá bom? Deixa eu ver o horário aqui, porque senão tem o outro pessoal e eu tô esquecendo. Marcela, como é que a gente tá de horário? Agora são 9h33, da outra turma começa às 10. Ah, não, então tá bom, então. Mas você tem que ter uns minutinhos de descanso aí também. Não, mas isso aí a gente dá um jeito. Tá bom. Tá? Então, aí a gente falou, né, sobre essas 2 horas todos os dias de estudo, que é o suficiente. Então, eu conseguia, quando eu tinha um dia muito cheio, as 2 horas era o único horário que eu tinha para estudar para o vestibular. Então, não tinha outro jeito de conseguir estudar. Então, eu não poderia estudar 5 horas. E 2 horas foi o suficiente. Mas é aquelas 2 horas bem feitas, não é aquelas 2 horas que você está aqui com o seu cafezinho, que você está aqui com o seu leite, com o seu refrigerante e mexendo no celular. Era 2 horas para sentar e estudar. Então, já adicionar isso no dia de vocês, 2 horas todos os dias estudar alguma matéria, ou fazer 2 horas numa matéria, outras 2 horas, para quem só estuda, eu até montei um planejamento aqui para vocês entenderem como funciona. Vamos supor, segunda-feira, 2 horas você estuda português, 2 horas você estuda matemática. E aí, na terça, fazer blocos de 2 horas e ter um intervalinho aí de 30, 40 minutos para você dar aquela mexida no celular, para você assistir uma televisão. Para quê? Sua dose de dopamina elevar e no próximo bloco de estudo você ter mais disposição para ele. Porque se você ficar só fazendo tarefas chatas, que você não gosta, seu rendimento vai cair e acaba que você está fazendo 2 horas aí que não vai adiantar de nada, tá bom? Então, é a questão da produtividade, né, Duda, que você bem falou. Exatamente. Eu coloquei um videozinho. Pode falar. Por exemplo, a minha rotina é o quê? Acordar, arrumar a cama, tomar café, pronto. Depois começo a fazer minhas matérias, fico até meio-dia. Meio-dia eu almoço, depois que eu almoçar eu continuo minha matéria. Fico até às 5 da tarde, depois das 5 jogo meu videogame, mexo na minha internet, pronto. Aí às 9 eu vou dormir. Olha que rotina ótima! Eu queria ser assim quando eu estava na idade de vocês. Quem me dera? Essa rotina não foi fácil, eu durei 2 meses para organizar isso aí. 2 meses, parabéns para você. Tô aqui, fiquei até orgulhosa agora. Ó. Duda, você dá um recadinho para os meninos rapidinho? Meninos, professores, pais, todo mundo que está presente, eu mandei um link aí no chat para vocês preencherem uma lista de presença para a gente tem que arquivar. Só clicar e preencher. Obrigada. Pode continuar, Jane? Pode sim, Duda. Obrigada. De nada. Ó, então vamos lá. Para quem me acompanha, provavelmente vocês não me acompanham no Instagram ainda, mas eu quero que todo mundo comece a me acompanhar lá, porque lá eu consigo dar várias dicas, tá bom? E aí eu puxei esse videozinho de lá, que eu já postei lá, para vocês entenderem. Então, minha rotina hoje, principalmente essa semana, é o quê? Vou explicar para vocês. Eu acordo 6 horas, 7 horas eu tô indo na academia, porque para mim é essencial, assim, ó, se eu não for na academia, meu dia parece que não rende, parece que nada vai. Então, eu gosto de treinar. Então, 7 horas eu tô indo na academia, 9 horas eu começo a trabalhar. Então, hoje, como eu tenho o meu próprio negócio no digital, então eu trabalho em casa. Mas acaba que eu preciso ter um horário. Então, eu tenho aluna para atender, eu tenho curso, eu tenho as aulas que eu preciso gravar, eu preciso manter meu Instagram sempre abastecido ali para eu conseguir cada vez mais, né, ter mais alunos. Então, isso é muito importante. Então, 9 horas eu começo a trabalhar, meio-dia eu paro e almoço. Depois, 1 hora, como eu faço faculdade, né, eu preciso dedicar as matérias também, né, preciso me formar, se Deus quiser, daqui 5 anos.
1 hora eu começo a estudar e vou aí até umas 3 horas. Ah, Duda, mas por que então somente tem um horário de estudos? Porque hoje em dia, como eu tenho meu próprio negócio, depende quase 90% de mim. Então, eu preciso me doar um pouquinho mais para o trabalho. E hoje a faculdade, depois de um tempo, apesar de que eu não desisti, mas ela ficou meio que em meio plano, assim. Então, hoje em dia, na faculdade, a gente consegue puxar quantas matérias eu quero. Então, por exemplo, nesse período eu consegui puxar somente 3 matérias, porque era necessário para mim. Então, para mim, estudar, vamos supor, na segunda eu estudo uma matéria, na terça eu estudo outra matéria, na quarta eu estudo outra matéria, quinta, sexta e sábado eu reviso elas. Então, eu já consigo ter essa dinâmica melhor para eu conseguir me dedicar também no trabalho. Então, acaba que hoje o meu trabalho ele me dá essa, né, liberdade de fazer isso, e minha faculdade também, por, né, a gente poder puxar quantas matérias a gente quer, eu consigo ter essa liberdade também. Depois do café da tarde, depois eu volto a trabalhar, depois, a partir de 6 horas eu tô livre, então geralmente dia de terça e dia de quinta eu faço outro treino, eu treino kickboxing, então eu faço à noite, mas aí a partir das 6 eu faço o que eu quiser, e 11 horas dormir, que é o máximo que eu consigo ficar acordado. E aí você deve estar pensando, nossa, mas aí você, né, tem liberdade do trabalho, você tem liberdade da sua faculdade, que você consegue puxar as matérias, eu já sou obrigada a fazer essas 8 matérias, como é que eu posso fazer? Duda, eu não tenho tempo. Será que vocês não têm tempo mesmo? Ou será que vocês têm tempo? O que vocês acham na cabecinha de vocês? É 9, viu? O quê? Matérias. 9? É. Na época era 8. Eles já são 9. Então vamos colocar 9 matérias aí. Vocês imaginam na cabeça de vocês que tem tempo ou não? Não. Não. Olha, não, viu? De madrugada. Na verdade, tem tempo Madrugada, só basta se organizar. Oh, gostei dessa resposta. Gostei dessa resposta. Oh, eu lembro que eu acho que era minha mãe ou meu avô, se não me engano, o que eu falava. Eu virava pra minha mãe e falava assim, mãe, mas eu não tenho tempo. Ela virava pra mim, mas o que você faz de meia-noite às 6? Todo mundo já ouviu essa frase, né? Mas é possível sim a gente se organizar, como deram a resposta aí. A gente tem tempo sim, basta se organizar. E não precisa ficar estudando de meia-noite às 6. Às vezes, quando vocês estiverem mais velhos, lá no terceiro ano do ensino médio, que a gente precisa conciliar, às vezes, trabalho, estudo e ainda o vestibular, vai ser um pouco necessário maior esforço aí de vocês. Então, teve vezes que eu tive que ficar até mais tarde estudando sim, mas é porque eu queria conquistar algo maior. E às vezes vai ser necessário, sim, você se esforçar e sair um pouco da sua rotina e se entregar aí 101% de você para você conquistar aquilo que quer. E aí, o que eu quero mostrar para vocês, né? Desse, Duda, mas eu não tenho tempo. Isso aqui é um gráficozinho, vocês já vão entender o que é. A Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, que a gente tem aí, ela nos fala que todo ser humano ele precisa dormir 8 horas. Então, vamos fazer uma matemática básica aqui. Professor de matemática está presente? Acho que não. Acho que não. Então, também, porque se a gente errar na conta aqui, ele não vai me xingar, porque eu era ruim. É que os professores que são presentes, eles trabalham na segunda, eu acho que na segunda não tem professor de matemática. Ele vai participar no segundo nome. Ah, tá. E então, me ferrei então, gente, porque eu sou ruim na matemática, mas eu fiz essa conta aqui, vai dar certo. Então, vamos lá. Eu posso até tentar. Quando... Sou muito bom, eu posso tentar. Aí, então, vocês vão me ajudar, então, tá bom? Quando a gente tem... Nosso dia tem quantas horas? 24. 24. Isso. E aí, a gente pode dividir o nosso dia em 3 blocos de quantas horas? Deixa eu repetir. 8. Isso, olha, vocês estão muito inteligentes. E aí, o que a gente pega? A gente divide isso em 8 horas. Não ficou uma divisão muito bem aqui, não, mas vocês fingem que tá tudo certo aqui, a gente pega que tá ok. Então, a Organização Mundial da Saúde fala que todo ser humano ele precisa dormir 8 horas. Então, a gente tem esse lado aqui. Eu me dou muito bem dormindo somente 6 horas por dia. Mas tem gente que realmente precisa dormir 8 horas e tá tranquilo. Então, 8 horas a gente está dormindo, colocando, né, as 24 horas do dia aí. 8 horas a gente está dormindo. As 8 outras 8 horas a gente está produzindo. Eu coloquei até aqui um símbolo de dinheiro, porque isso aqui pode ser tanto trabalho, tanto estudo. E te sobra ainda no seu dia 8 horas ainda. O que vocês estão fazendo com essas 8 horas do dia de vocês? Então, a gente tem 8... celular. Tá vendo? A gente tem 8 horas. Então, vamos supor... em casa, olhando meu irmão.
Pô, a gente tem várias pessoas bem atarefadas por aí. E arrumando a casa, né? Arrumando a casa, exatamente. Não só as tarefas, como na realidade, mas como virtual. Porque tem tarefas no próprio jogo. Como? Você tem que cuidar do quê? Fazenda. Eu olho meu irmão e brinco com meu irmão. Ele me meteu uma unhada no pescoço. Então, explicando para vocês, a gente tem 24 horas, 8 horas para dormir, 8 horas para produzir e 8 horas restantes aí. Aí eu vou pegar aqui minha calculadora que a gente vai fazer as minhas horas aqui. Hoje, atualmente, eu acordo de 6 e fico produzindo até umas 6 também. Dá quantas horas? Vocês vão fazer as contas para mim, que eu não vou fazer não. Olha, eu acordo 6 horas da manhã e fico produzindo até 6 horas da tarde. Quantas horas tem aí? 13? 13 horas, muito bem. Então, meu dia tem 24 horas, igual o de vocês. Eu consigo produzir em 13 horas. Então, nessas 13 horas, ou eu tô trabalhando, ou eu tô estudando, ou eu tô olhando minha sobrinha, ou eu tô na academia, alguma coisa eu tô fazendo dentro dessas 13 horas, essas tarefas que, como eu mostrei aqui para vocês, ó. Nessa parte aqui. Então, essas 13 horas, ela tá ali. Então, menos 24 dá quanto? Dá 24 menos 13. Isso, exatamente. E ainda, como eu falei para vocês, eu consigo dormir 6 horas para mim é o suficiente. Então, 11 menos 6 dá quanto aí? Cinco. Exatamente. Então, ou seja, meu dia tem 24 horas. Claro, meu dia é mais puxado porque eu tenho que trabalhar e estudar. Então, eu consigo produzir aí 13 horas. Dentro dessas 13 horas, ou eu estou ajudando alguma coisa aqui em casa, que eu também, né? Teve alguém que falou, arrumar a casa, também arrumo a casa, também tem que dar conta das tarefas daqui de casa. Quando eu estava, né, morando sozinha, eu morei em República quando eu fui para a faculdade, eu tinha uma casa para tomar conta sozinha, então eu que tinha que lavar, eu tinha que passar, eu tinha que fazer tudo. Então, são 13 horas produzindo. A minha rotina é assim, ó. Eu acordo, arrumo casa, quer dizer, arrumo casa não, arrumo minha cama, vou estudar, depois eu saio lá de cima, vou arrumar a casa, depois é sossego. Graças a Deus. Depois é sossego. Então, o que eu quero falar para vocês? Que mesmo eu dormindo 6 horas, mesmo eu produzindo 13 horas, ainda me sobra 5 horas aí para fazer o que eu bem entender, o que eu quiser. Ah, Dudu, mas 5 horas é muito pouco. Sim, mas é porque meu dia é puxado, né? E para eu conseguir dar conta de tudo, eu preciso dessas 13 horas. Então, pegando essas 24 horas aí, vocês podem fazer esse cálculo, essa matemática básica aí, para vocês entenderem como vocês vão administrar o tempo de vocês dentro dessas 24 horas a cada dia da semana. Então, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Domingo. Oi? E a sua rotina do sábado e domingo, né? A gente vai falar. Gente, eu vou falar isso para vocês agora. E aí a gente tem, né, de segunda, a gente tá pegando aqui de segunda a sexta. Foi uma pergunta muito boa que você fez, tá bom? Então, de segunda a sexta, eu tenho essa rotina básica que eu estou sempre produzindo. Então, de segunda a sexta-feira, eu sempre prezo por quê? Para produzir o máximo que eu conseguir. O sábado e o domingo já é o quê? Prezar pelo descanso, porque a gente precisa descansar também. Então, como geralmente, né, eu consigo dar conta das atividades que eu tenho da faculdade de segunda a sexta, no sábado e no domingo, ou eu tô, né, com a questão de atendendo alguma aluna, ou eu tô descansando. Então, para você que me perguntou, de segunda a sexta o foco é produzir. Então, o máximo que eu conseguir de fazer de tarefas, para eu não jogar essas tarefas no sábado e domingo, eu coloco. Mas hoje, um dia, como eu tenho essa liberdade de poder estudar ou trabalhar no sábado e domingo, para mim é tranquilo. Hoje não é uma coisa, nossa, meu Deus do céu, trabalhar sábado e domingo. Para mim é tranquilo. Mas o que eu quero que vocês entendam? No sábado e no domingo, eu sempre acordo mais tarde, apesar de que meu corpo já acostumou a acordar cedo. Então, hoje eu tinha colocado para eu acordar às 7h30. Era 6 horas, já estava acordando já, porque eu não consegui dormir mais tarde. Mas eu sempre coloco para eu acordar mais tarde. Aí eu faço o que eu gosto de fazer. Eu vou ler um livro, eu tenho, o pessoal que me acompanha no Instagram sabe que eu tenho isso. Eu tenho um ritual matinal. O ritual matinal é o quê? Eu acordar, eu sou católica, eu faço minha oração, e aí depois eu vou ler, depois eu vou na academia, tomo um bom café, porque isso é muito importante.
E depois, às vezes, no sábado, de manhã, essa parte da manhã, geralmente eu estou produzindo. Então, geralmente, ou eu estou fazendo post para o Instagram, ou eu estou atendendo a aluna. Eu deixo a parte de manhã para produzir. Na sexta, por exemplo, a partir de 6 horas da tarde, eu já não coloco mais nada para eu fazer, porque eu também sou filha de Deus, eu preciso de descansar. No sábado de manhã, sempre é focado em produzir. Se tiver alguma coisa pendente, eu faço até umas 3 da tarde. E depois de 3 para frente, até no domingo, 6 horas da tarde, aí eu já não faço mais nada. Aí eu vou fazer o que eu gosto, entendeu? E aí no domingo, de 6 horas da tarde para frente, já é planejar mais uma semana que está começando, organizar as coisas que eu preciso de organizar para começar na segunda-feira, entendeu? Ô, Duda, mas pra mim não tem jeito. Eu acordo 6 horas da manhã todo santo dia, sabe? Todo santo dia? Aí já é alguma coisa assim que acaba que seu corpo já acostumou, né? Com 6 horas todos os dias. E aí você pode organizar de uma forma assim. Às vezes no sábado, vamos supor, você coloca aí para você fazer, para você revisar alguma matéria. Apesar que no sábado a gente já tá cansado de ficar de escola, né? A gente quer dar uma descansada. Mas às vezes vocês precisam também ressignificar o final de semana de vocês para estudar pelo menos ali umas 2 horinhas para não ficar sem fazer nada, sabe? Ou ler um livro, ou você pode jogar também. Fazer alguma coisa que vai deixar você produtivo. Por que acontece? Mas se você no sábado e domingo, eu vou pra roça da minha avó. Não, aí tá tranquilo também. Se você já tem uma tarefa no sábado e no domingo, né, para ir para casa da sua avó, aí no seu caso, o que você vai fazer? Organizar a sua semana de segunda a sexta, para você não precisar levar nada para casa da sua avó e ter aquele tempo de qualidade que eu falei com vocês lá no início. Vocês lembram? Uhum. Então, aí você joga tudo que você vai organizar a sua semana de segunda a sexta para você ter o sábado e o domingo de uma forma mais leve, para você passear com sua avó, para você ir para a roça com sua avó, para fazer o que você gosta. Na semana que vem, no sábado que vem, tô pensando numa dinâmica aqui, não sei se ainda vai dar certo, porque a gente vai estar com todo mundo. E aí, se der certo, eu vou selecionar 2 pessoas que eu vou montar a rotina de vocês com cada um. Então, eu vou pegar uma pessoa, né, que é mais novinha e uma pessoa que já está mais velha, tá bom? E aí vocês vão conseguir visualizar de uma maneira melhor, viu? Então, tá bom. Essa parte aqui, alguém tem alguma dúvida? Não. Então, tá bom. A gente já tá finalizando já. E aí, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei 2 rotinas para vocês verem. Então, essa rotina aqui que tá mais cheia é uma rotina o quê? Uma rotina de uma pessoa que só estuda. Então, para vocês só visualizar, porque eu não conheço a realidade de cada um. Então, eu imaginei como se eu tivesse na pele de vocês, como se eu tivesse na realidade de vocês, na escola de vocês. O que eu faria? Isso aqui, uma rotina de quem já trabalha, tá bom? Então, a Marcela me passou uns horários do turno da manhã e eu peguei ali de base só para a gente entender. Então, eu sei que na segunda-feira, vocês têm 7, 8 e 10 e 10, vocês têm o professor Rodolfo, a professora Amanda e o professor de Física, Rangel, disponível no Meet, certo? Sim. Então, tá bom. Então, o que eu faria se fosse eu na pele de vocês? Eu já me programaria para acordar às 6 horas, então eu ia acordar, né? A gente sempre vai, todo mundo que acorda vai no banheiro primeiro, ia no banheiro fazer as minhas necessidades, ia tomar um bom café, porque isso é muito importante. Se vocês ainda não têm esse horário de tomar café, é bem importante, porque isso influencia na produtividade também, tá? A alimentação influencia total nisso. A gente não vai entrar muito não, para não estender. Mas, enfim, eu ia pegar, tomar meu café, já me organizar, né, tudo que eu preciso em cima da mesa, para entrar na aula de geografia. Ah, Duda, mas não é aula, o professor tá ali só para tirar dúvidas. O que eu faria? Como isso aqui na segunda-feira, na sexta-feira ou no domingo, eu revisaria essa matéria de segunda, para que se eu tivesse alguma dúvida, eu tiraria com esse professor que tá nesse horário. Deu para entender? Uhum. Sim. Então, eu já me organizaria, vamos supor, na segunda-feira, nos dias anteriores, para eu conseguir revisar e tirar essas dúvidas com esses professores. Porque se você deixar para começar a estudar geografia na segunda, às vezes você vai perder esse tempo que o professor está disponível para vocês. E eu vou falar, não é toda escola que faz isso não, viu? Vocês podem dar valor no professor de vocês que estão ali ensinando e que está ali disposto para vocês, porque quando vocês chegarem na faculdade, vocês vão ver o que eu estou falando, vocês vão sentir na pele isso. Não é todo professor que faz. Então, dá valor, né, que o professor Rodolfo, a professora Amanda, o Rangel e os outros professores da escola de vocês estão aí disponíveis,
coloca o estudo de vocês para antes, para vocês conseguirem tirar essas dúvidas, porque apesar de que o EAD tá bem difícil, tá bem complicado, né, dá uma desanimada na gente, mas a gente precisa utilizar as ferramentas que a gente tem para ter um rendimento bom e não ser tão afetado nesse momento que a gente está passando agora. Então, caso for uma pessoa que estudasse, né, eu pegaria esse tempo aqui, ficaria junto com os professores para tirar as minhas dúvidas, depois almoço, aí esse horário aqui, ou eu estudaria uma outra matéria para terça, por exemplo, ou eu revisaria alguma matéria, e depois eu estudava de novo, e a partir das 5 eu estaria livre. Então, é super possível a gente conseguir estudar e conseguir fazer o que a gente gosta dentro de um dia. Isso aqui é uma rotina de quem trabalha. Alguém aqui trabalha ou não? Não. Então, essa rotina aqui, eu nem vou tocar no assunto de vocês, não. Deixa pra E essa turminha aqui, Duda, eles nem podem trabalhar ainda, que é até o 8º ano, né? É até o 8º ano. Então é só em casa. Trabalhar em casa pode, deve. Aí, ó, esse horário aqui, ó, às vezes no horário que vocês acordam, dá uma lavada de louça ali pra mamãe da noite anterior, ou às vezes 5 horas ali, já dá uma ajeitadinha pro próximo dia, pode ajudar a mãe de vocês aí, que ela vai ficar super agradecida, tá? Ô, Duda, aqui, em casa, Pode falar. Na minha casa, tudo é revisado. Por exemplo, são 3 em casa, eu, meu pai e minha mãe. Ou seja, minha mãe tá fazendo comida, eu tô lavando louça, e meu pai tá cortando as coisas lá para tudo cozinhar. Ou na pia também. Ou seja, enquanto minha mãe tá fazendo comida, eu tô lavando pia e meu pai tá fazendo outra coisa. Sua mãe é muito inteligente. Um dia eu lavo pia, depois a minha mãe, depois o meu pai. A mesma coisa no fogão, só que meu pai não é muito bom para cozinhar. Então, você que já tem essas tarefas pré-estabelecidas na sua casa, né, que você já sabe o que você precisa fazer, você pode adicionar esse planejamento aqui. Então, vamos supor, você já encaixa um horário, melhor horário para você ir e fala assim, mãe, nesse horário aqui você pode ter certeza que eu vou lavar, vou fazer o que você precisa, entendeu? Agora, a gente finalizou. Alguém tem alguma dúvida sobre tudo que eu falei, tudo que a gente passou? Não. Eu não. Qual é o nome do seu Instagram? Minha mãe tá perguntando. Eu vou falar aqui agora para vocês. Só um minutinho, viu? Mas fora isso, alguém tem alguma dúvida? Não. Então tá bom. Então, para vocês que me perguntaram, ó, muito obrigada para todo mundo que estava aqui participando junto comigo. Eu fiquei muito feliz pelo convite, tanto da escola e tanto de ver tantos rostinhos aqui por aqui com a gente, tá bom? Como eu falei para vocês, o tempo da gente é muito precioso, então vocês doarem esse tempo para mim, para ficar aqui comigo, me ouvindo falar, é muito importante. E para quem, né, perguntou aí, meu Instagram é esse aqui, ó, Duda, só com um A, e tem um Almeidas. O Almeidas é com 2 S. Quer ver? Eu vou mandar o link para vocês no chat, que aí vocês vão conseguir... Ô, Duda, eu também quero pedir para vocês me seguirem aí, que é o Hiroto Uzushida, tá? A gente vai ver. Então, às vezes depois manda o link também no grupo dos meninos, da parte da... Pode ser. Eu te mando o link então, Marcela, aí você manda para eles, tá bom? Lá no meu Instagram, se vocês tiverem alguma dúvida, se alguém ficou com alguma vergonha de perguntar, vocês podem me mandar mensagem que eu respondo lá vocês, tá bom? Eu posto muita coisa, tanto sobre produtividade, sobre estudo, meu foco é esse, porque a maioria do meu público é estudante, então lá vocês vão conseguir aprender muito, e eu vou ficar muito feliz de receber vocês lá, tá bom? O Júlio vai falar alguma coisa? Vou agradecer a Duda, né? Eu ia falar para a gente fazer isso aqui, que eu vou tirar um print da tela para a gente ver todos os rostinhos para guardar para a eternidade. Eu já ia pedir para colocar as caras de todo mundo aí, abrir a câmera. Apesar que também está sendo gravado, porque é até bom lembrar, a gente está gravando essa live, nesse momento com a Duda, porque aí depois, quem infelizmente perdeu, né? Perdeu mesmo, foi muito bom. E aí depois vai estar disponibilizado para todos vocês. Semana que vem tem a segunda parte, né? Que a gente vai pôr isso em prática, que é o mais importante, porque a Duda falou uma coisa muito importante. Para a gente começar o planejamento, a rotina de estudo, a nossa rotina, nós temos que começar. Não adianta ficar só, eu vou fazer isso, vou fazer isso. E eu acho que hoje é sábado, né? Os meus cachorros estão aqui lutando. Frederico. Hoje é sábado, segunda-feira é um bom dia para a gente já começar a pôr em prática.
né? A gente descansa sábado, domingo agora, né? E segunda-feira a gente começa uma rotina tranquila, né? Então, semana que vem também vai ter bastante dica para a gente continuar esse papo, que é muito importante na nossa vida. Duda, eu senti mais isso também na faculdade. Quando eu tinha um professor de metodologia que ele falava o contrário, ele falava que para a gente ser um bom estudante, tinha que estudar o mesmo tanto que estava na faculdade. Então, se a gente na faculdade estudava 4 horas, a gente tinha que chegar em casa e dar 4 horas. E depois eu percebi que não precisava necessariamente ser isso, não. 2 horas, todo dia, bem aplicado, a gente consegue muita coisa. Então, Ô, Júlio, eu aprendi isso, foi quando eu estava no meu terceiro ano do ensino médio. Eu tinha um professor lá no Dona Antônia, que ele era o professor de química, e ele falava que a nossa cabeça ela não consegue ficar mais de 1 hora 100% concentrada. Então, cada vez que você for ficando mais concentrado, a sua, né, questão que você vai absorvendo o conteúdo vai abaixando. Então, 2 horas já é o suficiente, tanto para você conseguir absorver aquele conteúdo e ficar o máximo concentrado ali naquele momento. E aí foi a única, bom, quando falei para vocês, foi a única maneira que eu encontrei para estudar, conciliar trabalho, escola e meu sonho de passar no vestibular. Era o único horário que eu tinha ali. E aí eu fui percebendo tanto agora na faculdade que 2 horas, como você mesmo disse, bem feitas, é o suficiente assim para você conseguir ter um bom estudo e absorver esse conteúdo. Isso. E aí, igual que o pessoal que está aqui, tudo é novinho, é sexto, sétimo, oitavo ano. Eu acho que quanto mais cedo a gente aprender isso e pôr em prática, a gente vai se organizando, que aí aquele tempo livre que a Duda falou, explicou para a gente, ele vai ser melhor aproveitado, tem mais rendimento, e a gente vai conseguir uma vida até melhor para a gente. Né? Isso. Eu falo com o pessoal, principalmente para quem meus alunos, para o pessoal do Instagram, eu comento muito lá, que eu só fui ter... hoje eu só posso dizer para vocês que eu sou uma pessoa feliz. Nossa, parece tão clichê a gente falar, nossa, a pessoa é feliz porque ela fez um planejamento, mas é verdade. Então eu consegui conquistar muitas coisas depois que eu fui uma pessoa organizada, porque eu senti na pele como é uma pessoa totalmente desorganizada e não quer saber de estudar, não quer saber de nada, para uma pessoa... Eu fui de 2 extremos. Então eu passei por esses 2 extremos e sei como é que é. Então, mais uma vez, obrigado, Duda. Semana que vem a gente está aí novamente para a gente colocar em prática tudo que a gente aprendeu hoje, tá bom, gente? Muito obrigado a presença de todos vocês, tá? Foi muito bom mesmo. Não, no meio de semana tem a rotina no meio de semana. Mas sábado vai ser com a Duda novamente. O próximo sábado que é letivo vai ser com a Duda novamente. Sábado que vem, vocês podem trazer papel e caneta que vocês vão anotar muito, viu? Aí, se der certo, eu faço essa dinâmica com vocês. Que, infelizmente, não tem como fazer com todo mundo. Mas o tanto que eu conseguir, eu faço com vocês, tá bom? Isso. Duda, eu quero agradecer por você ter aceitado o convite. E, como você disse, o tempo nosso é muito precioso. E agradecer por você estar disponibilizando esse tempo para a escola, para a gente, tá? Muito grata mesmo por você ter aceito o convite e por estar junto com a gente. Obrigada a vocês. Obrigada a todos os alunos também que tiveram presente, os professores, né? Que é muito importante também dar essa validação. Nós também estamos aprendendo com você. Obrigada, Duda. Obrigada, meninos. Se organiza durante a semana, para a semana que vem a gente estar junto de novo no sábado, ok? Beijo, saudade de você. Beijo. Tchauzinho. Marcela, agora vai no outro link, né? Agora é o outro link lá. Você quer que eu te mande de novo? Você tem ele aí? Não, eu tenho ele aqui. Eu entro lá, tá bom? Tchauzinho. Tchau.
Bom dia.